Boa noite, paciência. Que a graça, que a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Que bom, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Faço isso com muito prazer. Uma alegria muito grande de sentar aqui e ainda ver o coral cantar. Coral que eu guardo no meu coração. Ministério Louvor e todos aqui. Sinto-me em casa. Hoje trouxe minha esposa, já veio comigo, tá ali. Sempre eu falo para ela, amor, todo mundo pergunta por você lá, as irmãs perguntam. Hoje você não vai poder dar um abraço nela, que não pode. Sem abraço é feito mais. Que bom que você estar aqui, uma alegria. Sim, realmente estou em Urucânia e às vezes realmente eu me sinto missionário, porque eu não sou de Urucânia, mas eu estou morando em Urucânia. E estando ali, morando ali, a gente vê de perto realmente os grandes desafios. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado e tem nos sustentado. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse Deus em nossa vida. Eu louvo a Deus, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Posso sentir aqui a presença de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Obrigado, pastor Evandro, pelo convite, pastor Átila, a todos os irmãos. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Espero poder servi-los com esta palavra. Então, Efésios capítulo 3. Os irmãos devem já ter uma ideia de que eu gosto dessa carta. Acho que eu já preguei aqui já algumas vezes nessa carta. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. O tema da mensagem é plenos de Deus. Essa é a segunda oração que Paulo faz nesta carta aos Efésios. Ore por nós, ore pela sua filha. Estamos ampliando lá o templo, graças a Deus, devagarzinho, fazendo uma galeria também. Olhei aqui, eu me lembrei. Estamos caminhando com a graça do nosso Senhor. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Aqueles que acharam, digam amém. Estarei lendo, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando. Diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E a sua igreja diga amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui com os teus filhos. Ó Pai, obrigado pelo privilégio de poder ser o teu porta-voz nessa noite. E, ó Pai, eu peço que o Senhor prevaleça sobre mim. Porque, ó Deus, se ouvirem um homem aqui falar, nada acontecerá, mas que eles ouçam a tua voz aqui nesta noite. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha reinar em mim e em cada coração nessa noite, para, ó Deus, nos avivar. E que, Pai, eu te peço em nome de Jesus, o que eu te peço em nome de Jesus, Pai, eu te clamo que, ao terminar essa mensagem,
que cada um que está aqui presente, também ali, lá de fora, ou até mesmo assistindo pela live, que ao terminar essa mensagem, que, ó Deus, nós sejamos mais de Ti, para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus, e todos digam amém. Plenos de Deus, o tema dessa mensagem. A carta de Paulo aos Efésios é mais um dos tratados teológicos de Paulo. Sim, Paulo, eu pelo menos considero o maior teólogo de todos os tempos. Paulo, ele recebe de Deus uma revelação muito especial. Ele tem uma visão muito clara a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Eu estava outro dia conversando com Lídia e até comentei com ela, e eu fiquei pensando, será que Pedro, Tiago, os outros apóstolos tiveram essa mesma revelação, essa mesma compreensão a respeito da obra e da pessoa de Cristo Jesus, a respeito da redenção que há em Cristo Jesus? Porque, amados, Jesus mesmo, quando estava com os discípulos, ele disse o seguinte para os seus discípulos, lá em João capítulo 16, ele disse assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ou seja, Jesus deixou bem claro aos discípulos que quando o Espírito Santo fosse derramado, o Espírito Santo ia revelar outras coisas para ele. Ia explicar, ia ensinar muitas coisas, a despeito de o Senhor Jesus ter passado 40 dias e 40 noites com os discípulos depois da sua ressurreição. Repito, Paulo, ele teve uma visão muito clara a respeito da nossa redenção em Cristo Jesus. E na carta aos Efésios, ele define estas verdades a respeito da salvação como toda sorte de bênçãos espirituais. Eu gostaria de passear um pouco com os irmãos pela carta aos Efésios. E convido-o a voltar ao início da carta aos Efésios, quando Paulo, depois da sua apresentação, no versículo 1 e no versículo 2, no versículo 3 de Efésios, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não foi com algumas, foram com todas as bênçãos espirituais. Amados, existem coisas que nós conquistamos nessa vida. Nós lutamos, nós estudamos, nós prestamos concurso, nós nos especializamos, nós corremos atrás, nós investimos para ter um emprego, uma profissão, para comprar uma casa, comprar um carro, para comprar uma roupa, para comprar um smartphone, para fazer aquilo que nesse mundo nós queremos fazer. Nós investimos para casar, para ter uma esposa, para ter um marido e para conseguir tudo aquilo que nós sonhamos. Mas escuta o que eu tenho para lhe dizer, e que está na palavra de Deus, porque existem coisas que só o céu pode nos dar. Existem coisas que não se conquistam de maneira nenhuma nessa terra. Existem coisas que você sabe que não se conquista em nenhuma faculdade, se não se conquista, não se compra em nenhum mercado, nenhum shopping. Existem coisas que são exclusivas do céu e que só o céu pode dar. E o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite é que se você está em Cristo Jesus, e quantos estão em Cristo Jesus, levanta a mão com muito orgulho, com muita alegria aqui, balança assim, glorifica o Senhor.
estas coisas que a terra não lhe pode dar e que só o céu pode dar. A palavra de Deus está afirmando que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O céu já liberou toda sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. E sim, são espirituais, não são materiais, porque as materiais nós corremos atrás, nós conquistamos, o Senhor nos abençoa, o Senhor abre a porta, depende do nosso esforço, mas as coisas que só o céu pode nos dar. Paulo vai listar essas bênçãos, ou os pontos centrais dessas bênçãos, nos versículos 4 em diante, e eu posso resumir que Paulo vai dizer que Deus nos escolheu. Diga, Deus nos escolheu. Ele me escolheu, Ele escolheu você, para sermos adotados como seus filhos. Ele mudou o nosso status de criatura para filhos de Deus, em Cristo Jesus, mediante a redenção e a remissão dos pecados efetuados por meio de Cristo. Deixa eu ler de novo. Deus nos escolheu para sermos adotados como seu filho, mediante a redenção e a remissão dos pecados. Essa redenção e remissão efetuada por meio de Cristo Jesus, e mais, Ele nos deu o seu Espírito Santo como garantia de que nós pertencemos a Ele. Isso está aqui nos versos 4 em diante. Leia comigo, antes da fundação do mundo. Lá em Efésios capítulo 1 e 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, porque a escolha está em Deus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, aleluia, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, fomos comprados pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, fomos perdoados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente, abundantemente, fala comigo, abundantemente. Não foi pouca coisa, Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E mais, pulando um pouco mais à frente para o versículo 13, diz o seguinte também: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós é a garantia de que nós somos do Senhor. É o selo. Somos selados. Selo fala daquilo que mostra que nós pertencemos a alguém. Somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É interessante que, quando a gente pensa em penhor na nossa cultura aqui, penhor é quando nós damos, eu pego um relógio e levo lá na loja de penhora e falo, olha, fica com esse relógio, me empresta tanto e depois eu vou pagar, e a garantia de que eu vou pagar é esse relógio. Nesse sentido, nós podemos até entender que o Espírito Santo é a garantia de que nós somos do Senhor. Mas na época de Paulo, quando Paulo escreveu isso, penhor é como aquela reserva para compra. Talvez alguns dos irmãos tenham alguma vez entrado numa agência para comprar um carro, mas não tinha como fechar um negócio naquela mesma hora, e a pessoa falou, para me tirar o carro da venda e garantir para vender só para você, você tem que deixar aqui uma garantia, assinar um cheque no valor de tantos % do carro, para que a gente tire esse carro da venda, e esse carro vai ser garantido para você, só você vai comprar. O que o texto está dizendo aqui é isso, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate. O Espírito Santo é a certeza de que quando Cristo voltar, e Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele já deu a entrada, o Espírito Santo que habita em nós. É o selo, a garantia de que nós pertencemos ao Senhor. Isso é muita bênção espiritual. Paulo interrompe esse raciocínio, e ele faz uma oração, é a primeira vez que ele ora, depois ele vai orar de novo lá no capítulo 3 que nós lemos aqui, mas Paulo interrompe e ele ora ao Senhor, e ele agradece a Deus pela fé e o amor que há entre os efésios. Mas também ele faz um pedido nessa oração, porque Paulo pede que Deus conceda.
Paulo pede que Deus conceda aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação. O que Paulo está pedindo aqui nessa oração? Paulo está pedindo a Deus que aqueles crentes tenham uma compreensão clara e completa a respeito da obra de Deus na vida deles. Paulo pede ao Senhor que eles consigam entender claramente o que Deus fez com ele. Veja só a oração no versículo 17 do capítulo 1. Peço a Deus, nosso Senhor, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, que vocês conheçam a Deus. Eu peço que vocês tenham um conhecimento exato de quem é Deus. Depois ele continua orando o seguinte: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam no versículo, isso está no versículo 18, né? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo pede a Deus que os efésios entendam para o que eles foram chamados. Porque vocação fala de chamado, convocação. Eu estou na reserva, eu sou da reserva militar. Se estourar uma guerra, eu posso ser convocado novamente para o serviço militar. Eu posso ser chamado e ser tirado da condição que eu estou agora e ir para uma outra condição. Paulo está afirmando aqui, a palavra de Deus está afirmando que nós fomos chamados, fomos convocados, nós fomos tirados. Como Paulo fala aos Gálatas, nós fomos desarraigados. É bom entendermos bem isso, porque nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Jesus disse isso aos discípulos. Se você puder voltar ali em João capítulo 15. Quando Jesus vai falar para os discípulos que eles serão perseguidos e odiados pelo mundo, João capítulo 15, versículo 18, Jesus fala o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, dele os escolhi. E é por isso que o mundo odeia vocês. Pelo contrário, dele eu escolhi. Amados, entenda isso. Paulo ora para que nós possamos entender essa verdade, de que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos nesse mundo. Paulo pede a Deus que nos dê espírito de entendimento para que possamos compreender qual a esperança da nossa vocação, ou seja, nós fomos convocados para o quê? E nós fomos convocados para a glória do porvir. Entenda uma coisa aqui, a gente vê muitos filmes filmes apocalípticos, aqueles filmes em que a Terra está acabando e criam e formam uma cidade espacial, ou uma cidade em Marte, ou seja lá o que for. Quem já viu filme assim? Quem já viu filme assim? E você já reparou que não são todos que são levados para uma cidade espacial ou para uma nova terra em Marte ou alguma coisa. São alguns que são convocados, sim ou não? Não é assim? Meus amados, o apóstolo Pedro já afirmou, o profeta Isaías já havia falado, e o Senhor Jesus confirmou no Apocalipse de João: há novo céu e nova terra sendo preparado para nós. Não são todos que entrarão lá, entrarão lá aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, convocados pelo Senhor, e não é por merecimento, é pela graça de Deus. E entenda,
Paulo fala, a esperança da vossa vocação. Entenda, a esperança na Bíblia, quando você lê esperança na Bíblia, é diferente da esperança entre nós hoje. Porque a esperança para nós, a gente espera que de repente algo de bom vá acontecer, que pode acontecer ou não. Você fez uma prova e você tem a esperança de que tenha passado na prova. Quem fez alguma prova recentemente para a escola ou para um trabalho, alguma coisa, quem fez? Levanta a mão aí. Você tem a esperança de ter passado ou não, mas você não sabe se passou. A esperança na Bíblia não é uma esperança que traz dúvida, é uma esperança certa, é uma esperança exata. Ele voltará para buscar a sua igreja, para habitar novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E Paulo pede a Deus também uma terceira coisa aqui nesse texto, que nós possamos, veja só, vamos ler novamente, voltemos a Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 17 e 18. Versículo 18. Peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema, olha isso, qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meus amados, Deus, Ele é todo poderoso, e nós sabemos disso. De novo, ouvi um aleluia, amém, glória a Deus, lá de fora, isso mesmo. Eita glória, essa povo avivada aí, amém. O que eu estava falando, que Deus é todo poderoso. E eu vou perguntar de novo, quantos estão em Cristo aqui? Levanta a mão com orgulho. Aí fora, quantos estão em Cristo aí fora? Levanta a mão com orgulho, com alegria, glorifica o Senhor, porque está em Cristo. Deus, o Todo-Poderoso, Ele exerceu o seu poder na sua vida. Você foi alvo da ação do poder de Deus. Se você está em Cristo, você pode afirmar com todas as palavras que sobre a sua vida está o poder de Deus. E Paulo ainda fala o seguinte, continuando o texto, este mesmo poder, olha que poder é esse. Então no versículo 19, vamos no versículo 20. Ele exerceu esse poder, ou seja, esse poder que exerceu sobre sua vida. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Cristo, Ele se fez homem, habitou entre nós. Ele nasceu, Ele morreu. Ele ficou 3 dias no sepulcro, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Não foi um poder diferente. Paulo está dizendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que agiu em nossas vidas. E ele vai explicar isso no capítulo 2, quando ele vai falar o seguinte para os Efésios, no capítulo 2, versículo 1, leiam comigo com alto e bom som. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida. É uma obra dele, porque morto não fala, morto não reage, morto está morto, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o texto continua dizendo, nos quais vocês andaram, versículo 2, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que outra bênção que o apóstolo mostra aqui. A gente era morto e Ele nos deu vida. E nós éramos filhos da ira, ou seja, nós estávamos sujeitos à ira santa e justa de Deus sobre nossas vidas. Porque nascemos com o mesmo pecado de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Hoje, falar de um Deus irado é estranho. Eu ouvi uma entrevista com um pastor, que ele disse o seguinte para o entrevistador: eu não consigo conceber um Deus todo-poderoso. Deus para mim é amor. Eu fiquei, meu Deus. Deus não é aquilo que nós concebemos ou deixamos de conceber. Deus é aquilo que Ele é. E a palavra de Deus diz que Ele é amor, mas Ele é todo-poderoso. A pregação de Jonathan Edwards no século XVIII seria um escândalo hoje. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Como Deus que é amor pode estar irado? Nós temos que entender, no entanto, que a ira de Deus não é como a ira do homem. A ira de Deus não é um raivazinha e nem petit que a gente dá. A ira de Deus é santa e justa, é o justo juízo de Deus. A ira de Deus é a resposta de Deus à sua própria justiça. Porque nós queremos que o marginal pague pelos seus erros. Nós queremos que o estuprador seja preso. Alguns defendem pena de morte. Mas quando se fala de Deus condenar o pecador, espera aí, Deus é amor. A ira de Deus é santa e justa. E a ira de Deus põe ênfase no amor de Deus. Porque esse Deus que está irado, Ele resolveu nos amar. Ele escolheu ser misericordioso conosco. E é por isso que o texto vai dizer o seguinte, continuando. Mas Deus, versículo 4... nós éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Vocês, pela graça, sois salvos. Aleluia. E no versículo 8 ele vai ainda enfatizar novamente: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça. Paulo está dizendo para os Efésios: olha, vocês nunca vão merecer, eu nunca vou merecer. Agora, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não foi por obras, mas foi para obras. Diga, não foi por obras, mas foi para boas obras. E por isso, o versículo 10 vai dizer o seguinte: pois somos, vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para que andássemos como povo escolhido, para habitar novo céu e nova terra. Glória a Deus, você pode glorificar Ele por isso nessa noite. Aí a gente começa a entender o que Paulo quis dizer. E olha que tem muito mais. Mas a gente já começa a entender o que Paulo quis dizer quando ele começou dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai falar ainda sobre mais dois assuntos que eram necessários e importantes. Ele vai falar do versículo 11 até o final do capítulo 2, ele vai falar sobre a união dos judeus, entre judeus e gentios por meio da cruz. Ele vai falar para os gentios que em Cristo Jesus agora existe um único povo de Deus. Entenda, para nós hoje entender essa realidade é um pouco mais fácil, mas na época dos Efésios, na época que Paulo prega o Evangelho aos Efésios, a coisa era bem diferente. Existia Israel e o resto. Entenda bem, pensa antes de Abraão. Pensa antes de Abraão. Era todo um povo. Era apenas um povo só e cada um seguindo os seus próprios deuses. O próprio Abraão, o seu pai Terá, ele adorava os deuses da além do Eufrates, como Josué fala. Mas em um dado momento Deus chama Abraão e agora ele separa um povo que é o seu povo, onde estão as suas leis, onde está a sua palavra, por quem ele enviou o Messias, o Salvador, o nosso Redentor.
E os efésios não conheciam outra realidade a respeito do Deus Criador, senão aquela que estava entre os judeus. E havia muitos prosélitos judeus, ou seja, outras pessoas que se circuncidavam e aprendiam o que era ser judeus, porque, ainda que, como Paulo disse, de uma forma ignorante, não podemos negar que o único povo que adorava ao Deus verdadeiro eram eles. Os efésios adoravam a Diana, a deusa dos efésios, e os vários outros deuses que haviam no meio dele. Agora Paulo vem e mostra para eles que em Cristo Jesus a parede foi derrubada. E em Cristo Jesus nós somos um, judeus e gentios. E ele vai falar também no capítulo 3, a respeito do seu apostolado aos gentios. E aqui ele vai falar do mistério que Deus o revelou, que estava encoberto. Lembra que eu disse que eu não vejo nenhum outro falar como Paulo a respeito da redenção de Cristo? E aqui ele vai falar que o Senhor revelou para ele esses mistérios. Veja do versículo 8 ao versículo 11, do capítulo 3 de Efésios. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para todos vocês. Porque Paulo estava preso e ele estava enfrentando um problema que alguns estavam querendo descredenciá-lo como apóstolo por causa da sua prisão. Mas ele está falando para os efésios: olha, o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou esse mistério, que não é um mistério místico, não, é algo que estava encoberto e agora foi revelado. E finalmente, agora eu vou começar a pregar. Agora eu cheguei no texto que eu li. Finalmente, Paulo para novamente e irrompe em oração. Eu fico, às vezes, tentando me colocar no lugar dos ouvintes, às vezes no lugar do próprio apóstolo, quando ele começa a falar e aquelas verdades vão tomando conta do seu coração, e ele, de repente, não consegue parar, e assim como você dá um glória a Deus, ele para e ele fala: por esta razão, ou seja, por todas essas verdades que acabamos de ver, e isso resumidamente, por tudo isso que Deus fez, por toda essa realidade, eu me ponho de joelho diante do Pai, versículo 14 de Efésios 3, de quem toda a família nos céus recebe o nome, ou seja, aquele que dá nome a toda a família, aquele que estabelece toda a família, aquele que dá existência a toda a família, aquele que é de quem está, porque todos nós estamos diante de Deus, ninguém escapa da sua presença, e ele coloca-se diante do Senhor e faz uma oração. E eu quero orar com os irmãos a mesma oração do apóstolo Paulo nessa noite. São 3 pedidos que Paulo fez. E eu gostaria de pedir a Deus, sobre a vida de cada um de nós nessa noite, as mesmas verdades que Paulo pediu aqui. Ele pede, em primeiro lugar, o seguinte: que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo dentro de nós. Veja o versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Porque Paulo já disse que o Espírito Santo está em nós, que fomos selados. E ele pede a Deus que, mediante esse Espírito dentro de nós, nós sejamos fortalecidos com poder. Não um poder nosso, mas o poder que vem de Deus. O poder que nos deu vida, o poder que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
Amados, todos nós precisamos de força. Todos nós. Existem momentos na nossa vida em que todos nós somos mentirosos. Todos nós podemos dizer que não somos mentirosos, mas nós sempre mentimos com uma coisa. Porque quantos aqui, alguém já chegou perto de você e perguntou a você, está tudo bem? E você falou, tá, mas estava tudo péssimo. A gente mente o tempo todo. Porque, amados, sejamos sinceros, não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos caminhando, estamos vencendo, mas não está tudo bem. Sempre há situações na nossa vida difíceis de se enfrentar, difíceis de se lidar, problemas familiares, problemas na saúde, problemas no relacionamento, problemas no trabalho, problemas na escola, situações até mesmo normais da vida. Fiz uma visita ontem, que o que eu pedi a Deus foi fortalece esta casa, porque passando por momentos que são difíceis e inevitáveis, e que não há como mudar, porque o ciclo da vida é esse. E eu pedi, Senhor, fortalece, porque aquela casa precisava de força. E eu tenho certeza que aqui, casas, se não todas as casas que aqui estamos, nós precisamos da força que vem de Deus para vencermos e avançarmos. Nós precisamos de força para vencer as lutas espirituais, vencer o desânimo, vencer o pecado que nos assedia tenazmente todo dia, vencer a frieza espiritual. Afinal de contas, quando Paulo lá na frente vai dizer no capítulo 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, no versículo 11 ele vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só com o poder do Espírito Santo em nós seremos vencedores contra essas forças espirituais do mal, que tentam nos desviar da presença de Deus, que tentam nos escravizar, que tentam escravizar os nossos filhos. Nós precisamos de força para vencer a frieza dos nossos dias, para vencer a apostasia dos nossos dias, precisamos de poder do alto. O Espírito Santo dentro de nós, quando nós formos fortalecidos com o poder dentro de nós, nós seremos invencíveis. Invencíveis. Quem já viu aquele filme Invencível? Já viu? Um bom filme. Conta uma história real de um rapaz que passou por tantas situações dificílimas, que parecia que ele não ia chegar até o final, mas ele conseguiu chegar até o final, ele foi invencível. Meu amado, com o Espírito Santo de Deus, você não vai retroceder. E as pessoas vão perguntar para você, como é que você está aguentando isso? Como é que você está de pé? Como é que você não se afastou? Como é que você ainda está servindo ao Senhor? Como é que você está ainda em pé na porta? Como é que você ainda está pregando? Fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no nosso interior. O segundo pedido de Paulo é que Cristo habite em nossos corações. Veja o versículo 17. Primeiro ele fala, peço a Deus, versículo 16, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu Espírito no íntimo de cada um. O versículo 17, o segundo pedido, e assim, pela fé, e veja que quando ele fala e assim, ele já está ligando uma coisa a outra, condicionando uma coisa a outra, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Escuta uma coisa, habitar
é diferente de visitar. Morar é diferente de visitar. Quando a gente recebe uma visita, a visita muda a nossa rotina, não é verdade? A gente já não tem mais a liberdade de acordar a hora que quer. A gente não bebe água direto na garrafa, na geladeira. Eu fico falando isso, se alguém for lá em casa, ela não vai pedir água de jeito nenhum, porque vai pensar, o pastor bebe água direto. A gente muda a rotina na nossa casa. Se tiver criança, então, visitando, aí muda mais ainda a rotina. Mas depois que a visita sai, as coisas voltam ao normal. E aquelas coisas que você deixou de fazer porque a visita estava lá, você volta a fazer normalmente. Que Cristo mude a nossa rotina. Que Ele habite ricamente em nós. Que Ele habite em nós de tal forma que a nossa vida mude completamente, a gente possa dizer, como o apóstolo disse, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Crucificado para o mundo, vivo para Deus, enraizado em Cristo, ou seja, que a nossa vida, os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas palavras estejam firmadas em Cristo, estejam sendo alimentadas por Cristo, porque você sabe que a raiz, o fruto, o bom fruto, o fruto sendo doce ou amargo, depende da raiz. Quando morávamos lá em Mato Grosso do Sul, numa casa tinha um coqueiro daqueles amarelos, e eu falei, que beleza, era uma casa da Marinha, e quando eu peguei o coco pela primeira vez, todo bobo achando que ia beber aquela água docinha, que água insossa, sem doce, amarga, sei lá. Aí eu comentei isso no quartel, e tinha um colega que era lá da Bahia, ele falou, põe sal grosso na raiz. Eu falei, negócio de sal grosso aí, não. Eu não sei o porquê, mas eu peguei, eu não fiz oração não, só coloquei o sal grosso mesmo. Eu coloquei o sal grosso na raiz do coco. Quando eu fui pegar, algum tempo depois, deixei passar, tive a paciência de esperar alguns meses. Quando eu fui pegar o coco, a água estava docinha, gente. É verdade mesmo, não foi... Aconteceu comigo, não me contaram não. Cuidado não colocar água, sal no seu coqueiro lá e queimar, tá comigo, deu certo. Não dá certo com você. Que Cristo esteja enraizado em nós, de forma que Ele mude a nossa vida, os nossos frutos, as nossas obras. E o último pedido de Paulo, preciso andar, ele ora para que nós conhecemos mais a Deus e sejamos plenos de Deus. Veja o versículo 18 e 19, a gente terminar. Isto para que, olha só, veja que é uma consequência, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Paulo pede algo que ele já havia pedido lá no capítulo 1, para que tenhamos uma compreensão de quem Cristo é. Mas ele pede também para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Meus amados, tenha certeza de uma coisa. Eu não sei quanto você conhece de Deus. E aqui eu não estou falando apenas do conhecimento bíblico. Eu estou falando do conhecimento empírico, do conhecimento na experiência, no conhecimento de conhecer Deus pessoalmente, de ter uma clareza de quem Deus é. Eu não sei o quanto você conhece de Deus. Eu não sei o quanto você é cheio de Deus. Eu só sei uma coisa: Deus é mais do que qualquer um de nós já conhecemos ou poderemos nessa vida conhecer. Deus é mais, muito mais. Deus pode nos encher mais do que já estamos cheios dele hoje. Você está cheio de Deus? Se você está cheio, Deus pode te encher mais. Nós podemos ter mais de Deus.
mais de Cristo, mais do Espírito. A minha oração é que aqui em Paciência, aqui lá em Urucânia, Margarida, Campo Grande, a Nova Vida, a Igreja do Senhor, é que sejamos mais cheios do Espírito, mais habitados por Cristo e plenos de Deus. Porque nós estamos em uma geração vazia de Deus. Nós estamos em uma geração vazia de Deus. Sabe por quê? Nós não temos mais tempo para Deus. Nós não temos mais tempo para Deus. Nós não temos mais espaço para Deus. Nós dedicamos um pouco do nosso tempo para Deus. Para justificar o nosso dia, a gente dobra o joelho rapidinho antes de trabalhar. A gente marca algumas consagrações. A gente vem ao culto uma vez por semana, e agora, já que é tempo da Covid, eu não preciso ir todo dia, porque nem pode, a igreja não pode estar muito cheia. Nós estamos numa geração que se enche de um monte de coisa diariamente. Mas numa geração que está se tornando cada vez mais vazia de Deus. Mas eu vim trazer a mensagem nesse lugar de Deus e dizer que Deus quer encher a sua igreja ainda. Deus ainda quer encher a sua igreja. Ele quer encher as nossas vidas. Esse Deus que, como os anjos cantavam e cantam lá em Isaías 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é grande, Ele é maior do que podemos imaginar. Nós não temos como conceber a grandeza de Deus, o tamanho de Deus. Mas uma coisa nós vemos em toda a história bíblica, em toda a história da igreja, há um Deus que quer encher a sua igreja, que quer avivar a sua igreja. Que sejamos mais cheios de Deus e possamos viver aquilo que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós. Como o apóstolo Paulo disse no versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é mais, não é um pouco mais, é infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. O que você tem pedido a Deus, meu irmão? O que você tem pedido a Deus, meu irmão? O que você tem pensado que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, no seu lar, naquele filho que se foi, no marido que se desviou, na esposa que está fria? O que você tem pedido de Deus nas suas finanças? O que você tem pedido de Deus no seu casamento, na sua família? O que você tem imaginado? A palavra de Deus está nos dizendo que esse Deus, Ele é poderoso para fazer algo que você não pode pensar, não pode imaginar. Certamente, em alguns problemas você fica pensando, poxa, Deus podia fazer assim, assim ou assado. A gente fica tentando fazer igual Sara fez. Sara viu, Abraão, não vai dar, eu não vou ficar, vamos arrumar um outro jeito de resolver isso, toma aqui Agar. A gente fica tentando resolver, mas Deus, Ele pode fazer algo além do que pensamos, Ele pode fazer um milagre maior do que você pensa da maneira diferente que você pensa, mas para isso nós precisamos ser cheios dEle, nós precisamos buscar mais dEle, porque Ele vai fazer isso conforme o seu poder que opera em nós, conforme o seu poder em nós. E a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre e eternamente. A sua igreja diga amém. Amém. Vamos orar.
mais de Deus sobre nós. Senhor, eu apresento essa palavra a Ti e aos Teus filhos nessa noite. Eu quero Te agradecer por todas as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu, mediante Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer a Deus. Esse lugar de adoração, de gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, pela salvação, pela redenção, pela remissão, pelo perdão dos pecados. Agradeça a Deus porque estávamos segundo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos deu vida. Enche esse lugar de adoração e agradeça a Deus pelas bênçãos espirituais que você já recebeu dEle. Agradeça a Ele, glorifica Ele por essas bênçãos, exalta o nome dEle. Se alegre com a alegria da salvação de Deus na nossa vida. Ele nos escolheu do mundo, Ele nos resgatou, Ele nos separou, Ele nos deu vida. Agradeça, glorifica Ele pelo Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que é o selo de Deus. Glorifica o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tudo foi por graça, não vem de nós, é dom do Senhor. Obrigado, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, assim como o teu filho pediu, eu quero te pedir, fortalece agora o cansado, multiplica as forças daquele que está sem vigor, fortalece o teu filho para vencer as lutas, as provações. Fortalece a tua filha, enche ele e ela de graça, nas lutas familiares, nas dificuldades que tem passado, ó Pai. Que eles possam provar que a tua graça é melhor que a vida, que mais do que vencer, mais do que o problema resolvido, o mais importante é a tua graça sobre a vida dele. Senhor, nos dê a experimentar dessa graça, desse poder do teu Espírito Santo entre nós, de forma que aqueles problemas que tentam nos parar, eles não serão nada, porque, como diz a tua palavra, nós vamos tirar a força da fraqueza, vamos fechar bocas de leões, vencer exércitos. Aleluia, vamos avançar, permaneceremos de pé, abatidos, mas não destruídos, sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Opera o teu poder, Pai, em nome de Jesus, na vida do teu filho, da tua filha. Fortalece teu filho que está aqui, mas está cansado e sobrecarregado. Ó Deus, tem caminhado, tem se arrastado, ó Pai. Seja a força dele, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és a nossa força. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, seja manifestado dentro dele e dentro dela para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, que sejamos mais de Cristo. Que Cristo reine dentro do nosso coração. Cristo reine em nossos pensamentos e nossa mente. Que Cristo seja o centro, Senhor, em nosso coração, em nossa vida. Que Cristo seja o centro no coração dos nossos jovens, que têm sido tão tragados, chamados para este mundo, Pai. Que eles sejam atraídos por Cristo, que sejamos enraizados em Cristo. E que eu te peço, Senhor, é um milagre que também só o Senhor pode fazer, Pai. Que nós possamos compreender o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o Senhor, o quão a tua largura, profundidade, estatura, comprimento, o amor de Cristo, aquilo que o entendimento humano não consegue explicar, ó Deus, que nós possamos compreender isso de uma forma especial em nossa vida, e que assim, o que eu te peço é que nós sejamos tomados da tua plenitude, Pai. Cheios de Deus, no mundo vazio de Deus, no mundo que ignora o Senhor. Pai, resgata a tua igreja,
e derrama da tua plenitude sobre a tua igreja, ó Pai. Sejamos menos de nós mesmos e mais de Ti em nossas vidas. E que assim possamos ver o Senhor fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E isso para a glória e louvor do Teu nome. Eu Te faço essa oração em o nome de Jesus. E todos digam amém. Fiquemos de pé. Mais de Ti, mais de Ti, eu quero mais de Ti, muito mais. Quantos querem? Quantos querem sair daqui plenos de Deus? Um pouco mais. Eu quero mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu favor, mais da Tua graça. Eu quero mais de Ti. Dá-nos um pouco mais, Senhor. Uma migalha a mais já será o bastante para mudar a nossa vida. Um pouquinho mais, Senhor, mas que seja mais. Mais de Ti. Vem, Senhor. Vem sobre a Tua igreja. Aviva a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja. Mais de Ti, muito mais. Mais de Ti, eu quero mais de Ti. Mais do Teu amor, mais do Teu favor, graça. Eu quero mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu favor, muito mais. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Apenas deixe Ele te encher agora. Respire um pouquinho. Se a terra está cheia da glória de Deus, esse lugar está cheio da glória de Deus. Respira a glória dEle. E seja cheio da plenitude de Deus nessa noite. Senhor, eu sei que Tu queres encher a Tua igreja. Eu sei que Tu queres encher a Tua igreja, Senhor. Apesar de mim, Senhor, enche a Tua igreja. Apesar de nós, enche-nos mais de Ti, Senhor. Senhor,
Precisamos mais de Ti, Senhor. Salva-nos, nos enchendo da Tua presença, nos enchendo da Tua plenitude, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Mais de Ti, Senhor, muito mais. Mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Mais das Tuas verdades, mais da Tua santidade, mais da Tua pureza, mais da Tua glória, Senhor, mais da Tua virtude, Senhor, mais de Deus sobre nós, mais de Deus sobre a minha vida, Senhor, mais de Deus sobre a vida do meu irmão, mais de Deus sobre nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Ele quer te encher. Busque mais. Amém. Vamos para casa. Pastor Átila. Amém. Vou encerrar aqui mesmo. Senhor, recebe o culto que te prestamos. Culto que só a Ti é devido, adoração que só pertence ao Senhor. Senhor, este lugar existe por Tua causa e para a Tua glória, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ó Pai, recebe a adoração que prestamos a Ti nessa noite. Que suba como aroma suave ao trono da Tua graça. Despede-nos na Tua paz, levando-nos em paz para os nossos lares. Cultuamos ao Senhor aqui, mas que a nossa vida seja um culto ao Senhor quando sairmos daqui. Ó Pai, cuida de nós nesta semana, supre as nossas necessidades, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Ser conosco nas nossas entradas e saídas, por onde quer que andamos, a Tua boa mão esteja conosco. Sabemos que o inimigo se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair, porque nós somos do Senhor, e aqueles que são do Senhor, o maligno não pode tocar. Ó Deus, e que essa semana seja uma semana de encontro contigo, seja uma semana de experiência contigo. Ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos do pecado, livra-nos de nos afastar da Tua presença, sustenta, firma os nossos passos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, glória a Deus. E que o amor de Deus Pai, a maravilhosa e a abundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos e com todos permaneçam, até que aquele que é, que era e que há de vir venha, e Ele voltará para buscar a sua igreja, e a sua igreja diga amém. Estamos encerrados, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Mais de Ti, mais de Ti.